Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aletheia, eu trabalho com tarô e astrologia faz 16 anos. Atualmente eu também faço mapas numerológicos cabalísticos. Se você tem interesse em algum desses assuntos, né, gostaria de se conhecer melhor, é só entrar em contato comigo pelo direct do Instagram, tá bom? E hoje eu estou aqui para fazer uma análise com relação àquele indivíduo que entrou na creche em Blumenau e acabou dando um fim na vida de 4 crianças, né, e deixou mais 5 feridas. Eu consegui uns dados dele na internet, e através dos dados que eu consegui, dá para dar uma olhada no mapa numerológico dele, porque eu tenho o nome completo e o dia do nascimento dele, que é tudo que a gente precisa para o mapa numerológico. Se o dia está correto, né, esse é o mapa dele mesmo. Então, segundo o R7, Luiz Henrique de Lima, de 25 anos, se entregou às autoridades após cometer o crime. Ele nasceu no dia 19 de dezembro de 1997. Então, a gente tem a data de nascimento e o nome completo, que é Luiz Henrique de Lima, tá? E ele nasceu também em Salto do Lontra, no Paraná. Mas não tem horário de nascimento. Eu até tentei achar o horário de nascimento dele para ver o mapa astrológico também dele, mas a gente vai ver o mapa numerológico, na verdade, com mais detalhes, porque eu até posso puxar o mapa do dia que ele nasceu, mas as casas astrológicas a gente não vai saber que casa aquele assunto daquele planeta está falando, que área da vida, porque para isso a gente precisa do horário de nascimento certinho mesmo, né? Então, eu vou dividir a tela com vocês aqui para mostrar. Bom, então esse é um programinha, né, de numerologia. E aqui, então, o que eu fiz? Eu joguei o nome dele completo, Luiz Henrique de Lima. É muito importante saber se esse nome tem acento, se o Luiz é escrito com Z ou com S, tá? Então, todos os lugares, o nome estava escrito da mesma forma. Aqui está a data de nascimento dele, 19/12/1997. E, bom, aqui são as informações que a gente tira, né, desse mapa. Então, aqui é o número de motivação do Luiz Henrique. Então, aqui é uma motivação de número mestre, uma motivação 22, né? O número mestre, na numerologia cabalística e também na pitagórica, é um número que a gente geralmente não reduz para um 4, porque é um número mestre. O 22, na numerologia cabalística, ele está ligado àquelas pessoas que têm uma motivação interna, porque o número de motivação vai falar daquilo que te move, daquilo que te faz levantar da cama todos os dias. A motivação interna dele é fazer algo grandioso na vida dele, tá? O 22 tem essa coisa assim, né? Até por ele ter um 4 nele, se a gente for reduzir, que é aquela coisa de concretizar coisas. E como é um número mestre, o 22, é concretizar coisas grandes, coisas para o bem da humanidade, para o bem que vai favorecer muitas pessoas aqui na matéria, porque o 4 é um número material, o 22 também. Então, o 22 como número mestre vai ser um número daquelas pessoas que são extremamente organizadas, disciplinadas, que querem crescer, que têm uma cabeça mais prática, mais concreta, né? Só que, assim, todos os números, eles vão ter o lado luz e o lado sombra. A luz e a sombra, a gente trabalha dentro do tarô, dentro da astrologia, dentro da numerologia, tá? Tudo vai ter polaridades, tudo vai ter o seu oposto, né? Isso é uma lei hermética, que se você ler aquele livrinho do Kybalion, né? Que chama-se O Kybalion, onde tem as 7 leis herméticas, você vai ver que tudo no mundo aqui da matéria tem polaridades, né? Então, o 22, ele usado no lado sombra, e por que eu vou falar do lado sombra? Porque é óbvio que uma pessoa que comete uma coisa dessa, ela tá usando os números dela, né, os dons que ela tem de nascimento para agir para o mal, para agir para a sombra, né? Ela tá na inconsciência aí. Então, a motivação 22, quando esse número está bloqueado na vida da pessoa, ou quando a pessoa ela não está usando
legal esse número, tá no exagero, vai trazer muita ganância, uma ambição desmedida, desonestidade, pode ser aquele político, lembra Coisas Grandiosas, que se mete em política e faz se mete em corrupções grandiosas, tá? Vai estar ligado a uma extrema inflexibilidade à avareza. Se esse número estiver bloqueado também, essa pessoa, ela vai... porque 22, gente, é um número espiritual, tá? Muito forte, um número mestre muito forte. Então, a pessoa vai ter ceticismo, confusão mental, visão limitada, vai ser incompetente, não vai conseguir fazer as coisas grandiosas, mas ela vai ter aquela arrogância falando que acha que pode. Então, assim, de uma certa forma, pode se tratar de uma pessoa que tem dentro dela essa motivação de fazer algo grandioso, e acabou que chamou atenção fazendo algo grandioso para o mal, né? Para uma coisa extremamente ruim, tá? E de uma certa forma conseguiu a atenção para si. Tanto que ele se entregou, né, para a polícia. Ele foi lá, ele mesmo se entregou. Então, aí já vai ter uma coisa psicológica, assim, da pessoa querer chamar atenção, né, de certa forma, para si. É claro que todos nós, a gente vai agir na luz e na sombra dos números. Só que a maioria de nós vai ficar naquele campo mais mediano, naquele campo medíocre, usando um pouco de luz, um pouco de sombra, um pouco de luz. E ele fez um ato extremamente do lado mais obscuro, do lado maldoso mesmo do número, né? Ele foi para um extremo muito grande. E esse extremo até está marcado na data de nascimento dele, que é um 19, né? O 19, ele tem o 1, que é o primeiro número elementar, e o 9, que é o último número elementar dentro da numerologia. Então, é uma pessoa de extremos, é uma pessoa que precisa, na vida dela, achar o extremo, mas ele não conseguiu achar esse equilíbrio. Ele foi, então, para atitudes extremamente boas, não, extremamente ruins, tá? Depois eu falo um pouquinho mais da data de nascimento dele. Então, assim, todos nós vamos ter luz e sombra, tá? A gente não é o alecrim dourado, mas a maioria das pessoas, elas têm um bom senso, elas têm uma bondade, ainda é como se, assim, parece que essa pessoa que cometeu esse ato na creche perdeu a alma, né? Quando a gente fala perdeu a alma, perdeu todo o coração, perdeu todo aquilo, toda a ligação com a divindade que essa pessoa poderia ter. Na Cabala, inclusive, né, a gente tem o nosso anjo de nascimento, o anjo da hora e tal. Eu acho que o anjo da hora na Cabala não tem, eu acho que é só do dia. Mas isso é papo para um outro assunto. E a gente sempre vai ter o gênio contrário. Então, a gente vai ter o anjo da luz e o anjo que é o gênio contrário, aquele que vai dar algumas intuições para a gente usar o nosso livre-arbítrio de forma totalmente errada e de forma que a gente vai colher todo esse karma depois para nós, tá? Se a gente agir de forma errada. E o gênio contrário, ele gosta, ele tem prazer em fazer isso e ver a gente se ferrar. Então, assim, esse 22, que ele podia ser uma pessoa grandiosa, de fazer grandes obras para a humanidade em prol, né, criando ONGs, ajudando pessoas carentes, ou se metendo em política e sendo um bom político, aquele que vai realmente, de fato, fazer a diferença, uma diferença positiva na vida daquela comunidade, mas não. Ele fez uma diferença péssima na comunidade ali, tá? Uma marca que vai ficar para sempre. E parece que ele é reincidente, né? Ele foi pego também uma vez esfaqueando o padrasto e também, acho que um cachorro também, né? Então, já é uma pessoa que era já problemática psicologicamente, né? Aqui a gente tem a impressão, o número de impressão, a impressão que você causa nas pessoas do seu convívio, é como se fosse o ascendente na astrologia, né? O número de impressão 7 vai ser aquela pessoa, assim, quando está sendo usado no lado luz, aquela pessoa que passa credibilidade para as pessoas, aquela pessoa que é estudiosa, mais intelectual, uma pessoa também que pode ser, que vai mais para o lado da ciência,
ou até que leva os seus estudos mais para o lado da espiritualidade. Pode ser aquela pessoa que se interessa por livros, um dia querer escrever o próprio livro, é uma pessoa perfeccionista. E quando esse número está no lado sombra, a pessoa vai ser mais cética, a pessoa não vai ter fé em Deus, a pessoa não vai ter fé em nada, a pessoa vai ser ignorante, né? A pessoa não vai se interessar pelos estudos, a pessoa vai ter um comportamento mais antissocial, né? Mais arrogante também, achar que sabe tudo, sabe? Daquela impressão para todo mundo que ela sabe tudo. E vai ser um ignorante, né? Então a gente já sabe que Luiz Henrique usou isso por lado sombra, então ele foi pelo lado ignorante, provavelmente na escola ele já era um problema, né? Ele não passava credibilidade para ninguém. Na aparência dele, ele já demonstrava alguma coisa nele que as pessoas não punham fé nele, né? Que é o lado luz do 7, dá essa credibilidade, as pessoas acreditam na pessoa. E, gente, sempre lembrando que aqui o lado sombra dele está indo ao extremo, tá bom? Todos nós vamos ter uma sombra. O dele foi tudo para a sombra e no extremismo. Aqui a gente tem o número de expressão dele, né? Que é a soma das vogais e consoantes do nome. Então, é uma caixa de ferramentas que ele traz já de outras existências, as habilidades dele, que é um outro número mestre. O número 11 também é um número mestre, também é um número de mediunidade, de ligação espiritual. Então, ele tem 3 números espirituais, tá? O 22, o 7, que é o primeiro número espiritual na numerologia cabalística, e a expressão 11, né? Que ele podia ser um grande professor, um grande mestre, aquele cara que inspira as pessoas. E, na verdade, eu acho até que é o que ele, no fundo, ele quer, mas inspirar pessoas, só que de um jeito totalmente torto, né? Totalmente errado. De uma certa forma, ele fez tudo isso para se exibir e pode, infelizmente, inspirar outras pessoas, né, a fazer o mesmo. Então, o 11 também, ele vai ter uma questão, assim, de mediunidade. Quando está no lado sombrio, vai ser uma mediunidade totalmente mal canalizada, uma intuição mal utilizada, uma coisa, assim, que pode dar até certas psicoses, sabe? Juntando com o 22 ali, que pode dar paranoias. Então, é uma mistura de paranoia com obsessão, com pensamentos, assim, totalmente distorcidos e distantes da realidade, tá? Se usar todos esses números aí para o mal, né? E ainda com a ignorância aí do 7. Então, ele foi para o lado muito sombrio da força. Bom, para vocês não ficarem assustados, né, com essas coisas que a numerologia fala, eu tenho o número de impressão 7 e eu tenho expressão 11, só que minha motivação é um 4, né? Eu não tenho o número mestre de motivação, não somo 22. O meu 4 vem de outra soma aqui, a dele veio do 22. E assim, eu não saí arregaçando ninguém. Então, assim, não tenham medo dos números, sabe? Então, aqui é uma coisa que a gente está analisando quando a coisa vai para o extremo. Todos nós, até essas criaturas que são monstruosas, como esse cara, né? Nasceu com uma luz divina e ele perdeu a conexão. No caso dele, ele perdeu completamente essa conexão, tá? Ele, com certeza, se ligou com os gênios contrários, né? Tomou decisões totalmente erradas e maldosas, e, assim, ele vai arcar com a justiça, se não for aqui da Terra, que aqui no Brasil as leis são bem fracas, vai ser a justiça divina, que a gente fica com raiva, porque muitas vezes a gente não vê isso acontecer, né? Mas acontece sim. Aí a gente vai ter aqui também, né? O destino dele. O número destino é para onde a gente quer ir, né? Então, 3 vai falar daquelas pessoas que vão ser grandes comunicadores, que vão querer falar para o grande público, são aquelas pessoas simpáticas, podem virar professores, né? Podem virar aquelas pessoas que trabalham com comunicação, com jornalismo, que querem aparecer, podem ser comediantes, podem ter alguns dons e talentos artísticos, tá?
são pessoas que gostam muito de se expressar, mostrar que vieram no mundo. Geralmente, todas as pessoas conhecem essas pessoas que têm o destino 3 ou que têm o número 3 forte no mapa numerológico cabalístico. Só que ele foi, de novo, ele vai usar o lado sombrio desse número. O que vai ser o lado sombrio do 3? A ansiedade dele, vamos pensar no extremo, né? Do lado sombrio, extremo. Uma extrema ansiedade, extrema superficialidade, né? Ligado com coisas banais, superficiais, exibicionista, tá? Extremamente exibicionista, porque quer aparecer, quer comunicar, mas do lado mais sombrio, do lado ruim da coisa, vai ser aquele exibicionista absurdo. Ele foi para o extremo da exibição, com esse caso, tá? Ele está, de certa forma, querendo chamar atenção para si de qualquer jeito, e de uma forma muito ruim. E pode ser que a pessoa que, assim, no lado luz é extremamente social, no 3, no lado, quando está bloqueado, essa pessoa fica antissocial, tem um comportamento antissocial, tá? E é tímida, mal-humorada, tem vergonha de si mesmo e tem certo bloqueio para falar. Como eu não conheço ele, né? Graças a Deus, e não conheço ninguém que conheça, então eu não sei como ele se comporta aí na vida social dele, né? Mas, assim, o exibicionismo extremo a gente pôde constatar, tá? Ele nasceu no dia 19, então é o dia natalício dele, 19, que ele nasceu num dia kármico, tá? Todo mundo que nasceu no dia 19 de qualquer mês, nasceu num dia kármico. O dia 19, como ele vai trabalhar os dois extremos, né? Tanto o 1, que é o primeiro número, e o 9, que é o último dos números elementares na numerologia, são as pessoas que vivem altos e baixos, 8, 80. Então, elas têm que procurar, para ficarem melhor, assim, na vida, o equilíbrio. Pelo jeito, esse cara não encontrou o equilíbrio na vida dele. Ele podia sofrer de ansiedade extrema, tá? Que o 19 pode dar isso, essa ansiedade extrema. E também uma arrogância extrema, porque o 19 também está ligado com o arcano do tarô, que é o Sol, tá? Então a pessoa se acha, a pessoa se acha a última bolacha do pacote, tem uma arrogância que pode tudo, não ouve ninguém, faz só o que quer, né? E aí, até no livro aqui da Vanice, né? O livro chama A Revelação. Ai, gente, com esse fundo de tela não dá para mostrar, mas eu posso deixar a foto do livro aqui para vocês, tá? A Revelação, da Vanice Bonavigo, que foi minha professora de numerologia cabalística. E aí, aqui ela fala, né? Dívida kármica 19, que eu vou ler para vocês. A carta 19 no tarô, que eu já falei que tem uma relação do tarô com a numerologia cabalística, é representada pela força viva e poderosa do Sol. Numerologicamente, o 19 traz consigo o começo, representado pelo número 1, e o final, que é representado pelo número 9. Os extremos, os polos. Portanto, para haver equilíbrio, é necessário que se busque o meio, o centro e a não arbitrariedade, ou seja, você ser imparcial nas suas ações, buscar sempre o equilíbrio em tudo. Então, os nascidos no dia 19 são pessoas extremamente ansiosas, até mesmo hiperativas, sobretudo mentalmente, tendo dificuldade até mesmo para dormir ou simplesmente se aquietar, e essa busca do equilíbrio traz paz, qualidade de vida, e fica mais fácil conviver com o 19. O mesmo sol, que é o sol do tarô, né, que representa esse número, que nos aquece e ilumina, também pode queimar e cegar os inconsequentes. Então, a mensagem é ter cuidado com os excessos. Esse número adverte que o verdadeiro líder é aquele que vai na frente, iluminando o caminho dos que seguem. Partindo da premissa que retiramos da vida exatamente o que nela colocamos, espalhar luz, sementes de amor e tolerância parece ser a solução para minimizar essa conta kármica. E foi o que ele fez exatamente ao contrário, ou seja, ele aumentou a dívida kármica dele com essa ação extrema. Né? Então, provavelmente ele tem ansiedade, pode ter uma mente hiperativa, ainda com esse 11 aqui, sabe, tendo intuições, o 22 tendo pensamentos paranoicos e obsessivos. Então, como ele foi tudo muito para o lado sombra, né, do mapa dele, ele tem uma vida psicológica bem complicada,
tá? Todo mundo que tem esses números vai ser assim? Não. Gente, a gente está falando do fator alma, tá? Que a numerologia nem a astrologia pega. A gente está falando também de uma questão de escolhas e também de vivência social, né? A gente não sabe o passado dele, que por mais difícil que possa ter tido, explica, mas não justifica nada. E ele tem que pagar por aquilo que ele cometeu. Aí a gente tem também, na numerologia, a gente tem uma coisinha que chama a pirâmide invertida, que eu vou dividir aqui com vocês, que são esses números aqui que são baseados no nome, tá? Então, vocês veem aqui, ó, que são os primeiros números do nome dele, e aqui a pirâmide, a gente vai somando, somando até que a gente chega num arcano único aqui, tá? No final. Essa pirâmide é o que a gente usa para fazer harmonização de assinatura na numerologia cabalística, tá? Então, qual é o foco? O foco é a gente pegar essas sequências aqui, tá vendo, de vermelhinha? 555, 666, 888. A gente tem que tirar esses bloqueios. Isso se chama bloqueios na numerologia cabalística. Então, a gente tem que trabalhar a assinatura com acentuação, com sinais no nome que vão tirar esse bloqueio. Essa é a harmonização trabalhada na numerologia cabalística, tá? Na pitagórica eu não sei como é, mas eu ainda vou estudar a pitagórica também, porque eu gosto de estudar tudo. Mas aqui, então, a gente tem, então, aqui também a gente vê o começo da vida, né? Aqui, o começo da vida dele, do 0 aos 6 anos, aqui a gente vê que tem uma certa tranquilidade, porque tem um arcano positivo, que é um as de paus. Então, ele começou o começo da vida entusiasmado, paus tem relação com fogo, ele é do signo de Sagitário, tá? Que é um signo de fogo. Então, ele começou com aquele otimismo, com aquela coisa boa que tem o sagitariano, aquele entusiasmo pela vida, aquela alegria, aquela sociabilidade e tudo. Aí, ele logo entrou dos 6 até mais ou menos os 11 anos num arcano complicado, tá? Que é esse arcano 61 aqui, que eu vou até ver o significado para vocês, que eu não lembro tudo de cabeça. O 61, ele está ligado, acho que, ao naipe de espadas no tarô, que é um naipe bem, bem complicado. E é mesmo, ó, 61 está ligado ao 4 de espadas. Então, assim, dos 6 aos 11 anos, ele passou por um período de 4 de espadas, que fala aqui, pausa involuntária, reflexão, avaliação, recolhimento, isolamento, solidão e estagnação. Então, nesse ponto da vida, ele pode ter passado por um período muito difícil de isolamento, de sensação de abandono, de sensação de solidão, tá? Assim, com baixa autoestima, pode ter passado por alguma perda. O 4 de espadas no tarô de Waite, ele é representado por uma pessoa que está deitada, sendo velada, tá? Então, pode falar de situações de morte, pode ter perdido alguém significativo na infância. Não conheço a história dele, mas pode ter sido o pai, tanto que ele tem um padrasto, né? Pode ser que ele tenha perdido esse pai por morte, tá? E aí não se deu bem com o padrasto, de certa forma. Eu já tirei o tarô para ele, eu tirei uma mandala para ele, eu vi problemas com relação à figura feminina, problemas com a mãe. Então, ele acabou, né? Ele tem passagem pela polícia por ter esfaqueado o cachorro, não só o cachorro, mas a tentativa de matar o padrasto. Então, ele tem uma coisa com esse padrasto aí que pode ser raiva da mãe, talvez, sabe, aquela coisa assim, a mãe parou de dar atenção porque casou com o padrasto. Às vezes isso aconteceu mesmo, a mãe realmente meio que abandonou ele, deixou ele de lado. Às vezes é apenas uma impressão que aquela pessoa tem, que a mãe fez isso em prol de outra pessoa, no caso o padrasto. Isso não dá para saber, a gente fica aqui levantando hipóteses só, né? Então, mas assim, ele passou por um período, então, complicado dos 6 aos 11 anos, tá? Alguma perda, a perda causada por morte, uma sensação de abandono, de isolamento, de recolhimento, de solidão e com a vida, assim, estagnada. Então, foi um período difícil na vida dele. Depois, ele veio aqui para o arcano 17, que é a estrela, né? Um arcano positivo, um arcano de fé. Talvez as coisas tenham melhorado aí para ele, mais ou menos dos 11 até os 17 anos, por aí, né? Tenha sido uma fase
que ele sentiu um período, talvez assim, ele foi crescendo e se sentiu acolhido nos meios das amizades, deu uma melhorada aí na autoestima dele e tal, mas as bases da infância, elas são muito fortes na nossa vida, né? E se a pessoa já tem uma tendência, um transtorno psiquiátrico, que estão aí ventilando que ele tem, né? Parece que esquizofrenia, mas eu ainda não confirmei em vários lugares e também isso não foi confirmado, né? Eu acho que é especulação só. Se ele tiver esquizofrenia, pode ser bem marcado por aqueles números que a gente viu no mapa numerológico antes, né? Do 11, do 22, tá? Principalmente o 11, essa coisa de você ter uma mediunidade mal canalizada, ouvir vozes e tal. Não sei, gente, mas eu não vou entrar nessa seara aí, porque eu não sou psiquiatra, né? E eu posso falar besteira, então eu vou ficar quieta com relação a isso. Então, assim, mas a gente sabe que as coisas que acontecem na infância deixam grandes marcas, e parece que ele tem algum transtorno psicológico, ele tem, tá? Bom, ninguém que faz o que ele fez é são da cabeça, né? Isso é. Surto, eu acredito que ele não teve, que estão falando que teve um surto aí. O surto, ele não tem planejamento, e ele planejou. Então, né, para mim, tá descartado esse negócio do surto. Aí vamos ver o que mais, né? Fora a covardia também. Tem o surto e tem que ser uma creche, onde só a maioria é mulher, né? Que vai ter menos força física e criança. Ninguém tem um surto numa delegacia de polícia, né? Ou em lugares menos favoráveis. Estranho, né? Mas tudo bem, vai. Vamos embora, vamos continuar aqui. E aí depois, né, essa fase que ele tá num arcano bem complicado, ele tá no arcano 55 aqui, tá? Que é um arcano, é um 10 de espadas. No tarô egípcio que eu tenho, no tarô egípcio Kier, é o arcano da contrição. O tarô egípcio Kier, ele tá muito mais ligado à numerologia cabalística do que o tarô tradicional, pelo que eu andei estudando. Está muito mais ligado aos arcanos do tarô egípcio Kier, né? Que o egípcio Kier, os arcanos menores mudam tudo, e tem muito de cabala dentro daquele tarô. Então, aqui é um período extremamente difícil, e ele está nessa fase da vida, e ele fez besteira, mas ele vai ser julgado e ele vai sofrer, tá? O 55 é arcano de sofrimento, é arcano de dor. E aqui fala, né? Carta do fim, término, resolução, rompimento, definição. Então, de tudo que ele viveu, de uma certa forma, vai ter uma definição aí, o rumo. Ele fez uma escolha do rumo que a vida dele vai tomar daqui para frente. Agora, a vida dele tem uma marca para sempre terrível, né? Tanto de ficha criminal, como psicológica, como tudo. Bom, aí vamos ver os bloqueios que ele tem, né? Então, ele tem bloqueio do 5, aqui, que já pode dar essa coisa assim, de ter passado na vida dele por altos e baixos, tá? Muita instabilidade emocional, mudança de casa, mudança de residência, mudança de cidade, mudança no núcleo familiar ali, que de fato aconteceu. Então, ele cresceu num ambiente de muita instabilidade, tá? E ele tem isso, ele carrega isso para ele, porque isso aqui está como um bloqueio que vem do nome, próprio nome dele, tá? Então, uma vida que não tem estabilidade, nem de residência, nem de trabalho, nem na vida afetiva, é uma vida de altos e baixos, tá? E ele tem um bloqueio aqui também com o número 6, estão vendo? Aqui, ó, o 6 tem uma sequência de 666, né? Aquela sequência assustadora. Então, vamos lá. O 666 vai falar que a pessoa vai ter bloqueio com relação a afetos e coisas relacionadas ao coração. Então, o relacionamento para ele vai ser zoado. E o 6 é um número de maternidade. Então, já vai mostrar aí que ele tem um bloqueio com essa mãe aí, que tem alguma coisa ruim na relação dele com a mãe, tá? E aí os relacionamentos dele também são ruins. Então, ele não teve o afeto necessário, ele não é capaz também de dar afeto para ninguém, nem amor para ninguém. Ai, todo mundo que tem esse bloqueio é assim? Não necessariamente. Aqui eu estou me baseando no perfil desse cara e no que ele fez, tá, pessoal? Calma. Quando vocês virem seus números, calma, muita calma nessa hora.
Cada número ele pode materializar tantas coisas na vida de uma pessoa, né? E tem também o livre-arbítrio, que a gente vê que o dele foi totalmente equivocado, totalmente para o lado ruim da força, tá bom? Mas, claro, uma pessoa que tem um bloqueio no 6 pode ter alguma dificuldade na vida afetiva, pode ter alguma treta ali com a mãe, né? Alguma carência, pode, mas não vai para uma coisa extrema assim como ele, tá? Não vai. E ele tem 2 bloqueios de 6, né? Que aqui esse programinha ele não marcou, mas aqui, ó, tem 6, 6, 6. Ele tem 2 bloqueios de 6, tá? Então, ó, já até aí já tem o dobro do que as pessoas têm, ele tem a mais, tá? Aí a gente tem também aqui um bloqueio de 8, que é dificuldade com dinheiro, dificuldade financeira, que eu vi também, eu tirei as cartas para ele, uma mandala astrológica, eu vi também dificuldade na infância com grana, preocupação material na infância, tá? E que ele, para ele, pode ter marcado muito, e ele tem essa dificuldade na vida dele atual, né? Bastante, ele não consegue materializar coisas. Então, vamos ver aqui o que fala aqui. Na vida financeira, essa pessoa pode até ter ganho, mas não aproveita. A pessoa oscila muito entre uma situação confortável e um período de muita escassez. A pessoa que tem essa condição precisa expandir a consciência, fortalecer a fé, senão poderá desenvolver patologias graves ou ter na família alguém que desenvolva alguma doença preocupante. E bom, eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham achado interessante esse estudo, né, essa análise, que vocês aproveitem de alguma forma essas análises. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.